Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Lawrence. E eu sou o Eli. E hoje a gente tá aqui em mais um episódio do Lume Show. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre séries que foram canceladas, mas que não deveriam ter sido canceladas, né? Séries que tiveram destinos aí cruéis com seus fãs. Eli, eu vou deixar você começar. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre séries que, partiram corações de várias pessoas, inclusive muitas séries que partiram o meu coração, provavelmente o do Lawrence também, porque, gente, sério, a pior coisa do mundo é uma série cancelada. Dependendo da série, tem que ser cancelada mesmo. Não, pera aí. Mas eu acho que pior que uma série cancelada é uma série, tipo assim, sem desfecho, aquelas séries que deixam o final aberto. Enfim, vamos começar então. Vou começar com a Sense8, que é uma série da Netflix, que hoje eu vou falar muito sobre Netflix, que é uma causadora de muitos cancelamentos na Netflix internet. patrocina a gente, por favor. Ok. Enfim, eu vou começar com a série Sense8, que é uma série da Netflix. É uma série que conta a história de 8 pessoas que estão conectadas mentalmente e elas precisam sobreviver a uma caçada do governo em relação a elas. Elas são especiais, elas são 8 pessoas espalhadas pelo mundo. Tem em Tóquio, tem até uma no Rio de Janeiro, se eu não me engano, Estados Unidos e por aí vai. E é uma série muito interessante de assistir, porque é uma história de 8 pessoas totalmente diferentes uma das outras. E a série, infelizmente, ela foi cancelada devido ao fato de ser uma série muito cara. Porque como havia várias pessoas em vários lugares do mundo, por exemplo, para reunir essas pessoas, farem cenas juntas e também depois fazer cenas separadas em outros lugares, era algo muito caro. Cada episódio, mais ou menos, custava cerca de quase 100 milhões de reais. Ou seja, é muito caro. E a série foi cancelada depois de algum tempo. E ela foi dirigida por Lily e Lana Wachowicz, James Wachowski, que são as diretoras do Matrix. Sério? Sério, Lily e Lana Wachowski, que são as mecanismo. diretoras do Matrix. Olha, é multiverso aí a agenda. Multiverso. Também pelo Tom Tykwer. Eu vou colocar todos os nomes na edição, gente, Exato. relaxa. E Dan Glass também tá aqui embaixo. Ela, infelizmente, não gerou esse retorno, né? Era uma série muito cara. E deixou muitas pessoas desafortunadas, porque muitas pessoas se viam na série devido ao fato de ser um universo muito bacana de assistir. 8 pessoas ali conectadas mentalmente, cada uma ali tinha uma habilidade diferente. Uns eram mais inteligentes, sei lá, em informática, outros na comunicação, enfim. Era algo que as pessoas gostavam de assistir na época. E a série até tentou ser salva por algumas outras emissoras, porém quando elas viram que realmente era algo muito caro, elas resolveram também não salvar. E aí deixou várias pessoas desafortunadas. São quantas temporadas? Se eu não me engano, são 4 temporadas. Se eu não me engano, eu acho que talvez pode ter mais. Mas é uma série que você consegue assistir do começo ao fim. O final ele deixa algo em aberto, mas acredito eu que já deve ter várias teorias na internet que comprovam o que... Comprovam não, né? Que falam o que foi que aconteceu no final, etc. Mas vale a pena assistir pelo fato de ser uma série que até onde ela vai, vale a pena. Engraçado que você falou que são 4 temporadas, né? E são vários lugares no mundo, né? Aí eu fico pensando assim, 4 temporadas e todas elas saíram um ano após o outro, né? Sim. O Stranger Things, que grava em 2 lugares, nos Estados Unidos e na Rússia, demora 27 anos pra ter uma nova temporada, né? Quase isso. Não, mas essa cultura de séries... Imagina se o Stranger Things estivesse em vários lugares também, não ia sair nunca uma nova temporada. Essa questão de séries que demoram muito pra sair é uma questão que tá gerando bastante comentários na internet. Outra série também, por exemplo, como House of Dragon, que é uma série muito cara de ser produzida, que tá saindo temporada, tipo assim, ano após ano. Se eu não me engano, a última temporada foi em 2022, 2023, a próxima temporada vai sair esse ano. Então é uma série que, tipo assim, mesmo com todos aqueles efeitos visuais, é uma série que tá saindo, assim, bacana. Agora, Stranger Things é algo que causa muito alvoroço entre os fãs, assim. É, porque o tempo é até exagerado. Mas eu acho que esse aí é um bom assunto aí pra gente conversar algum dia, Não, né? Sobre claro, essa óbvio. questão da durabilidade e tudo mais. Voltando ao Mas, tópico enfim, séries canceladas, pode falar, Voltando ao Lawrence. top séries canceladas, né? Eu decidi pegar uma série que todo mundo já pelo menos ouviu falar. Quem não assistiu com certeza já ouviu falar. Que é Anne with an A. Desculpem a minha pronúncia do inglês. Não, certinho. Mas basicamente o Anne with an A, ele não surge daquela série da Netflix. Ai, tô a muito gente triste. só conhece... Já fica triste só de falar, Essa série né? é bacana. Ela é massa, eu assisti ela completa também. É uma série delícia muito de assistir, confortável, né? sabe? Sim, Você se sente é um- acolhido pela Amy, nossa, nem pelos fala. pais dela e afins. Nossa, é muito lindo, né, essa série. bom. Gente, assistam Anne with an A. Mas, tipo assim, apesar de ter a série famosa da Netflix, a história ela não surge dali, né? A história ela é um dos clássicos da literatura, foi feito por Lucy Maud Montgomery. Lá Tem em vários mi- livros, se eu não me engano. Sim, também. exatamente, é sobre isso que eu ia falar. São vários livros e a própria história teve várias adaptações, né? A gente conheceu a adaptação da Netflix, que é a principal,
Mas eu selecionei aqui algumas que eu achei muito interessante. A primeira, que é a mais conhecida depois da adaptação da Netflix, que é o Akage no Anne, de 1979, que é o anime da Anime Fianei, que inclusive vai ter um novo lançado em abril desse Fiquei ano, sabendo mesmo. da Akage no Anne, que talvez seja um remake, enfim. E além disso, tiveram outros meio que três novelas pequenas, enfim. Curtas. Elas estão cadastradas como filmes, mas eu acho que foram séries que foram compiladas em filmes, que Sim. são séries curtas, na verdade, né? Tivemos aqui, olha só, três séries, né, dirigidas pelo Kevin Sullivan, entre 1985 e 2008. Chamava, em português, né, tem o título horroroso de Amores de Anne, que é um puta título muito feio. E conta a mesma história, mas nenhuma adaptação foi tão consagrada quanto a adaptação que a gente tem na Netflix. E eu acho A que Netflix sempre ceifando vidas, né? Tipo sempre assim. ceifando vidas, né? Nossa, pelo amor de Deus. Mas assim, e eu acho que a série ela foi feita, né? Mas a Netflix acertou bastante. Porque a Amy Beth McNulty, que é a atriz que faz a Anne. Anne, tipo assim, cara... Ai, cara, ela é muito linda, ela é muito fofa. Não, Ela maravilhosa, consegue. cara. O personagem dela é algo que a gente, sabe, realmente pensa, poxa, essa garota é não, tipo real. assim, a gente dá um sorriso, assim, sabe? Sim. Aquela segunda-feira horrorosa, aquele domingo pós-fantástico, você assiste, você dá um sorriso quando você vê ela na E tela. tipo assim, é uma série que mesmo aquelas pessoas amarguradas, porque tem gente que é chata. A Anne, ela conquista muita gente. Inclusive, igual ela conquistou os pais dentro da série, né? A mãe dela e o pai dela, que são irmãos, assim. Inclusive, é uma coisa que eu ia falar sobre. Engraçado que a gente não falou a história até agora, mas a gente vai chegar lá. É, a sinopse. Enfim, eu acho engraçado como que essa conexão que ela cria na própria série é uma parada que é bem natural, né? Não acontece forçado, nem nada do tipo. Ela vai Mas, enfim, conquistando aos poucos os gestos. Vamos à sinopse. Basicamente, Anne Fianei conta a história da Anne, que ela é tipo uma órfã, que ela foi adotada pela Marilla e pelo Matthew, que viram meio que os tios dela. E aí ela passa a viver na fazenda deles. E teoricamente a história se passa em 1900 e bolinha. E aí conta a história de amadurecimento da Anne. Eu não sei exatamente até onde que os livros vão, qual parte que eles contam. Mas a série conta um pouco aí da adolescência dela e Dos tudo mais. 14 aos 16. É mais ou menos isso que a série conta. E basicamente é o que eu falei. A série ela é maravilhosa de se assistir. Mas eu acho que a série ela tem um ponto, que é justamente o ponto que eu vou falar aqui agora. Ela foi cancelada muito por conta disso aqui. Eu vou ler o que a diretora da série, a Moira Wallet Beckett, fala. Artes e negócios não são um casamento fácil, mas é impossível argumentar contra economia, algoritmos e dados demográficos. Essas são as razões pela qual a CBC e a Netflix não querem continuar. Ou seja, foi uma série que ela não continuou muito por causa disso, sabe? Porque, não deu o retorno financeiro esperado. Mesmo sendo uma série, assim, extremamente comentada, ela não dava o retorno esperado. E aí é que a gente para e pensa muito sobre aquelas questões, né? Uma série, ela tem que entregar tudo no começo, né? E ser ruim, e ter um restante do andamento ruim. Ou ela pode ser uma história mais tranquila. Porque Anne Fianei não tem nada de, assim, sensacional, plot twist um atrás do outro. É algo muito simples, Mas mas é que algo muito conquista. Mas é algo muito bom. Simples que conquista. E é justamente sobre isso que a gente leva de discussão também, né? Será que pra uma história ser boa, ela só precisa, né, ter plot twist, ter um episódio acabando com alguma coisa que você fala assim, cara, quero ligar no próximo? Leva muito a essa reflexão, né, de como que andam as coisas aí no mercado hollywoodiano e de que às vezes você só precisa saber colocar um plot twist no lugar certo pra sua série funcionar. A próxima série que eu vou comentar é também essa questão de a arte e o dinheiro não andam juntos. Sei. Que é uma série também da Netflix. Que Ceifando Vidas. Que eu sou muito apaixonado por essa série. Eu gosto muito dela. A história dela é algo, tipo assim, surreal, sabe? Que é DOA. Eu não sei se... DOA, enfim. É uma série da Netflix, que é um dos meus gêneros favoritos, que é sistema fantasia, ficção científica, etc. E eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. DOA conta a história de Perry Johnson, uma jovem cega que desaparece e retorna 7 anos depois com a visão perfeita. Ela tenta explicar aos pais o que aconteceu durante sua ausência. Perry diz que nunca realmente se foi, mas estava em outro plano da existência. A sinopse dessa série é algo muito interessante. As cenas dessa série é algo muito bom de se ver. É algo que causa uma dúvida em você, é algo que causa
um sentimento de querer saber o que realmente aconteceu. E tem várias teorias na internet, desde que a série foi cancelada, ela foi cancelada na segunda temporada e sem desfecho. E até hoje as pessoas estão órfãs, que até hoje as pessoas comentam sobre a Até série na hoje, internet. nós até hoje comentamos sobre essa série, porque ela é um caso muito interessante de realmente um cancelamento injusto. Porque era uma série que tinha uma história muito bacana de se construir. Era uma série que o roteiro era bom, a filmagem era boa, a fotografia era legal, os atores eram bacanas. Então, tipo assim, era uma história... Era construída de maneira perfeita, digamos assim. A própria ideia da sinopse, né? Tipo Sim. assim, tu já escuta a sinopse e tu já fica interessado na quantidade de possibilidades que isso abre. Exatamente. Então, assim, E a atriz e co-criadora da série, a Bright Merlin, ela culpa o capitalismo pelo cancelamento, porque a série não dava retorno financeiro. a própria Karl Marx. Exato. Porém, as pessoas que assistiam a série amavam aquilo, sabe? E, tipo assim, a série não conquistou mais público devido ao fato de ser cancelada, porque muitas pessoas não assistem séries se elas não tiverem um final, ou se elas se elas não tiverem um final, ou tiverem um final aberto, como DOA, também Annie Fail, eu não sei se ela tem um final aberto. Annie Fail tem e não tem, né? Enfim. Porque, enfim, foi cancelado, então não tem, mas tem. Mas em relação a DOA, muitas pessoas gostam. E, tipo assim, quando eu conheci essa série, ela já tinha sido cancelada. Porém, quando eu li a sinopse, eu me interessei bastante. Falei, poxa, será que vale a pena? E realmente valeu muito a pena assistir essa série. Ela tem 2 episódios, é uma série muito leve de se assistir. Ela causa alguns gatilhos, então caso você tenha essa questão de gatilhos com violência, abuso, essas coisas, indico você talvez ver essa série com um pouco mais de cuidado, ver com alguém, talvez, enfim. E a série, ela estava ali no meio da pandemia, do Covid-19. Então, talvez essa pandemia tenha sido um dos motivos pelo cancelamento da série. Mas muitas pessoas hoje são órfãos de DOA. Eu sou um órfão de DOA, fico muito triste. Mas é uma série que provavelmente eu assistiria de novo, mesmo sabendo que tem um final aberto, mesmo sabendo que não tem nenhuma conclusão. Porque a gente tem que imaginar, infelizmente. Mas tem teorias na internet que explicam o final, teorias que tentam ajudar os fãs que nunca tiveram algo para ver. Então há vários textos, vlogs, assim... Vídeos também, tanto no YouTube como no TikTok, Instagram, que contam um pouco da série. Enfim, é uma série que vale a pena assistir. Como eu disse no primeiro caso de Sense8, até onde ela vai é algo que realmente vale muito a pena assistir. Com certeza. E no primeiro episódio a gente chegou a falar, quando a gente tava falando dos filmes mais esperados do ano, eu citei Stranger Things como série e eu falei uma coisa que vale pra DOA também. Que o Stranger Things, eu só cito Stranger Things aqui, né? Parece até que eu amo Sua essa série favorita, né, amigo? Enfim, o ponto é que, tipo assim, o Stranger Things, ele se respeita desde o começo. Ele não precisa ter muito mais coisa e ele sabe disso. O DO é a mesma coisa. O tempo que ele existe, ele aproveita muito bem. Isso que é uma das melhores partes da série. Ela não fica aquela enrolação... Nossa, eu odeio séries assim que... Eu acho que eu esqueci o nome dos episódios. Filler, se eu não me engano. Que é aqueles episódios que não contribuem nada pra história, apenas pra encher linguiça, sabe? Sei. Tem uma série de médico aí que tem muito disso. Nossa, sabe? Eu não sei, tem só alguma coisa pra anatomia, enfim. Enfim. Eu tenho certeza que o orçamento de qualquer temporada de Grey's Anatomy, eu vou falar mesmo, Grey's Anatomy pagaria qualquer outra série que a gente tá falando aqui hoje. Ou seja, o capitalismo venceu. Ou seja, assistam DOA, DOA assistam e não assistam não Grey's assistam Anatomy. Grey's Anatomy. Porque, cara, pelo amor de Deus, todo respeito aos espectadores dessas séries. Eu tenho uma série que eu sou fanático de 9 temporadas, então eu tô sendo Você hipócrita de assiste One falar. Piece. Eu sou hipócrita de falar. Mas, gente, hoje em dia eu não Ai, consigo Grey's ter Anatomy, paciência pra assistir uma série 20 temporadas, gigantesca. nossa Ai, meu senhora. Deus, eu não consigo. Enfim, voltando ao tópico. Enfim, sem reclamar, pode prosseguir. Enfim, DOA foi cancelado e não tem mais nada para comentar em relação a essa série, então pode ser a sua neste momento. Fechou. Agora eu vou pra mim, a minha ela já é um pouco mais underground, né? Porque a gente só falou aqui de séries Ai, vamos conhecidas. essa série. Você já assistiu, amigo, Já. essa série? Enfim, eu vou falar que já I Am Not Okay With This. E, tipo assim, é uma série que eu tô de luto. Igual The O, que eu também tô de luto. Sim. O I Am Not Okay With This também é uma série que eu tô de luto. Basicamente, ela é baseada na HQ do Charles Forsman, que ele fez uma outra série, que eu não assisti, mas eu acho que foi cancelada também, que é o The End of the Fucking World. Sim, Eu foi não tenho cancelada. certeza se foi cancelado, Foi perdão. cancelado, se não me Mas, engano. enfim, também teve 1 ou 2 temporadas, se eu não me engano. Mas, enfim, o Charles Forsman, ele já é um cara mais consolidado no mercado. E aí ele criou a HQ, e assim, gente, a HQ, ela é sinistra. A HQ é de uma menina que ela tem poderes telecinéticos. É a mesma sinopse da série. Que é a mesma sinopse da série, só que a série tem umas diferenças e eu vou falar mais sobre isso mais tarde.
Mas, enfim, ela tem poderes telecinéticos e acontece um monte de coisa pavorosa na vida dela. Uma por causa adolescente com poderes telecinéticos. E aí a partir Imagino daí que pode você acontecer. já sabe a equação, né? E pra adiantar, ela ainda tem depressão. O que já piora ainda mais essa equação. E ela vai morar ser numa mais cidade onde não tem amigos. Exatamente. Como diz a produção aqui, altas confusões e barulhos nessa série aqui. Mas, enfim, o que acontece? E, além de tudo, pra piorar, ela ainda está com crise de identidade sexual. Eba! O que faz ela só explodir durante a série toda. Literalmente. Mas Continua. enfim, a protagonista, né, que é a Sidney, ela é interpretada pela Sofia Lewis, que é a mulher mais linda da história. Ela é uma ótima atriz. E é também a mulher mais linda Eu da esqueci história. que ela faz um filme. Ela faz o E.T. Qual? Ela faz a It. Isso, eu acho que faz tanto um quanto dois também, Isso, né? ela faz tanto um quanto dois. Ela, na verdade, ela só faz o começo do dois, né? Porque depois eles crescem. Mas, enfim. E aí, basicamente, a série ela é sobre isso. E ela foi uma série que ela surgiu na pandemia, no início de 2020, né? Já tinha ele começado o Covid, ele tava entrando em alta. E, basicamente, a série ela foi armada pra ser meio que um substituto de Stranger Things, né? Eu acho que não, eu acho que foi uma série que queria seguir a mesma fórmula de Stranger Things, sabe? Tanto que é uma série que ela pega elementos dos anos 80. Na HQ não tem tantos elementos assim, mas na série tem muitos elementos dos Eles anos quiseram 80, customizar dos anos 90. mais a série. Então, assim, quando a Netflix viu que tava dando certo essa pegada noventista, oitentista, eles começaram a jogar do Not Okay With This. Isso aqui não sou eu que tô falando, eu vou falar sobre isso mais tarde, que o próprio diretor da série fala um pouco aqui sobre isso. E aí, basicamente, em 21 de agosto de 2020, a série que tinha a temporada, tipo assim, uma temporada toda gravada, infelizmente ela foi cancelada segundo ao Covid-19, né? Que foi o que a Netflix alegou. Eu lembro que eu tava jantando nesse dia, eu tava no Twitter, normal, assim. Aí chega a notificação de uma página do Twitter que eu sigo, de séries, falar, I'm Not Okay With This foi cancelado. E eu, quê? Amigo, sério, eu fiquei muito mal, porque, tipo assim, eu tinha acabado de terminar de ver a série. Eu te entendo. E assim que eu vi em relação ao cancelamento, eu fiquei triste. Só que aí depois eu fui pesquisar sobre a HQ, aí eu vi o final e eu achei realmente bacana. Mas, tipo assim, a HQ ela tem muitas diferenças da série Tem, e com razão. mas né? segue a mesma linha de raciocínio. Porém, quem assiste ao Not Okay With This, vale a pena assistir mesmo, que tem só uma temporada, tem um final aberto, infelizmente, mas a HQ fecha. Então, eu sei que muitas pessoas não são fãs de HQ, mas vale a pena apenas pra você saber o desfecho da história da Sidney. E só lembrando, né, a série ela é muito mais tranquila, muito mais leve, Sim. apesar dela ter algumas explosões, algumas coisas, né, falar de depressão, ela é muito mais tranquila do que a HQ. Então, assim, a HQ ela tem muitos gatilhos. Eu só recomendo se você for uma pessoa muito forte emocionalmente. Tipo assim, É uma série bem... É uma série que retrata muitos adolescentes não, cara, hoje em dia. eu li a HQ, eu fiquei chocado. Cada página que eu passava, eu ficava mais de boca aberta. Então, assim, a HQ é sinistra. E é uma HQ muito simples, os traços são muito simples, e sabe? mesmo assim, o Charles Swordsman, ele é tão Nossa, a HQ é sensacional maravilhosa, muito boa. que ele consegue passar uma atmosfera tensa, insana e maluca só com os traços da Mafalda, tá ligado? Exatamente. Então, enfim. E aí, basicamente, quando eu falei aquela questão do diretor, né, olha só, o próprio diretor, ele falou aqui, acho que um dos problemas que enfrentamos com a Not Okay With This é que, em muitas maneiras, eu esperava que essa fosse uma série menor de nicho. A Netflix considerava um substituto de Stranger Things. Acho que quando eles olharam as finanças, a série era mais cara do que eles planejavam. Ou seja, o próprio diretor, ele fala um pouco sobre essa tendência. Sim, mas os episódios, principalmente aqueles 2 últimos episódios, tem muitos efeitos visuais e são efeitos bons. Eu, particularmente, quando eu vi em relação à série, trailer, etc., há muito tempo, eu pensei, poxa, vai ser uma série meia boca, né? Mas realmente a série tem muitos efeitos bacanas. É uma série que ela surpreende, né? Tipo assim, não é um masterpiece de série, mas ela... Não, mas vale a pena demais. Vale muito a pena. Ela é uma assistida que vale muito a pena. Principalmente se você gosta de séries desse gênero. Enfim, antes de continuar... agradecimentos. Vamos agradecer as pessoas que estão com a gente. Primeiramente, vamos agradecer a Univale TV. Obrigado, Univale TV. Ao Emanuel, que fica ali em cima escutando a gente falar Obrigado, groselha de vez em Emanuel. quando. Gostaria de agradecer também aos meninos da Agência Canguru, que estão Obrigado, agora aqui Canguru. com a gente, apoiando a gente e tudo mais. E gostaria de agradecer ao Daniel Zalkman, que ajuda nessa edição de vídeo também. Obrigado, Zalkman. Ficou mais alguém?
Falta a nossa amiga Letícia, que Ah, é hoje a nossa tá amiga aqui. Letícia, que agora é a nossa ela social não- ela media não- oficial. Eu não sei onde ela tá, mas ela é social media, que ela grava nossas coisinhas. Os stories que a gente posta enquanto a gente tá aqui gravando, Exactly. não é outra consciência que se manifesta, não. É a Letícia É a que vai e terceira grava. pessoa. Exatamente. Não é a Enfim. gente saindo do corpo, é a Letícia mesmo. Mais uma série da Netflix. Todas as séries que eu falar aqui é da Netflix. Todas elas consideram da Netflix, porque, olha, Porque a Netflix ceifa vidas. ceifa vidas. Insatiable, eu não sei se você já ouviu falar. Nunca nem ouvi falar. Ou Insaciável é uma série da Netflix que acompanha a Pat Bladel, uma jovem de 17 anos que sofre bullying na escola por ser gorda. É sempre um jovem que sofre bullying. É sempre um jovem que sofre bullying. E olha que sinopse bacana. Após ser atacada por um mendigo, ela fica com a mandíbula fechada e faz uma dieta líquida, perdendo cerca de 30 quilos. Bob Armstrong, um advogado fracassado, percebe o potencial da nova Pat, uma garota branca, magra e decidida, e decide treiná-la para concursos de beleza. Olha, essa série causou muita polêmica. Cara, e a série por isso foi que de foi mendigo pra cancelada. beleza, cara. A série ela causou muita polêmica devido ao fato dessa questão de ser uma personagem que era uma personagem gorda e depois ser uma personagem magra e ela ter um transtorno alimentar muito forte que é retratado na série. Porém, vamos lá. A série é uma sátira muito grande a esse tipo de cultura de magreza. Onde a pessoa tem que ser magra para poder ser bonita, onde ela tem que ser magra para poder ser popular e assim por diante. E é uma série que a personagem, que é a Pat, que ela é interpretada pela Debbie Ryan, a nossa famosa Jessie. Quem lembra da Jessie? Eu amava esse programa da Jessie. Enfim. É da Jessie da série da Nick? Isso, a Jessie. Sério? Debbie Ryan. É da Disney, segunda produção, obrigado. Da Disney, que tem Caraca. o jacaré. Não, jacaré não. Enfim, eu sei qual Dragão série do que você tá Komodo. falando. Enfim, voltando a Insatiable. Eu gosto dessa série, eu assisti ela. É uma série muito pastelão. Em relação a Insatiable, né, a Debbie Ryan, ela faz a Patty. E é uma série que satiriza bastante. E eu gosto bastante dessa série porque ela é muito pastelão. É uma série que você não pode levar a sério. Por quê? É uma série que tem, tipo, as atuações são muito boas, mas as cenas, tanto cenas de comédia e ação, são algo muito, sabe, idiotas, assim, pra realmente rir. Porém, quando você vê a série de um olhar mais crítico, você realmente vê essa crítica em relação a essa cultura da magreza. Porque tem cenas da Pat, que ela reconhece até onde ela tá chegando pra ser a garota mais bonita da cidade, do estado, enfim. E ela relembra o tempo onde ela era gorda. E há muita crítica em relação a isso. Ela era muito mais feliz sendo gorda daquela maneira, enfim. É uma série que você tem que assistir para tirar suas próprias opiniões, méritos. Porém, a série ela foi duramente criticada. Inclusive, uma editora-chefe do BuzzFeed da Austrália, a Jenna Guillaume, ela afirma que a série é um festival de gordofobia. Então, a questão do cancelamento de Insatiable foi por causa das críticas muito pesadas que a Netflix estava levando. E eu coloco ela nessa lista de cancelamentos injustos, porque eu acho que a série poderia, caso ela tivesse uma continuação, poderia chegar num caminho onde ela mostraria realmente pelo que ela veio, sabe? Porque muitas pessoas... Você fala que ela é aquela série que você imagina que ela vai falar de alguma coisa, mas ainda não tá falando daquilo e pode falar. Exatamente. É tipo isso, né? Ela constrói essa crítica ao decorrer dos episódios, porém, ela simplesmente acaba. Porém, eu falo muito porém, né? Enfim, é muito bacana a gente ver esse tipo de série, porque ela satiriza muito, ela brinca muito com essa questão, mas ao mesmo tempo ela mostra que isso é um problema que deve ser resolvido. É esse pensamento de, não, ser magro é o ideal, é algo que perpetua ainda na nossa sociedade, na nossa realidade, e Insatiable, ela satiriza muito isso. Eu acho muito bacana. E muitas pessoas, eu vou falar um negócio aqui. Tanto por Insatiable como também outras séries, filmes, as pessoas assistem com uma visão que elas simplesmente não desconstroem aquilo antes de assistir, sabe? Porque há muitos filmes, séries, etc., que trazem muitas questões culturais, sociais, étnicas, enfim. Só que para você assistir, para você entender, você precisa desconstruir muitas imagens que você tem, muitas perspectivas que você tem. Então, se você vê essa série pensando, poxa, vai ser uma série gordofóbica, você vai assistir a série e vai deduzir que ela é gordofóbica. Então, você tem que assistir ela falando assim, não, vou assistir ela aqui de mente aberta e vou realmente tentar entender o que ela está passando pra gente. Isso com certeza. Eu acho que até as coisas que são mais tabu, assim,
a gente tem que assistir sobre um outro olhar. Exato. Por exemplo, tem uma obra famosa que foi dirigida pelo Stanley Kubrick. Eu acabei de esquecer o nome do cara que escreve, eu vou deixar ela aqui, que é Embaixo. Lolita. Você já deve ter ouvido falar. Já ouvi falar. Tipo assim, Lolita, eu não li Lolita, tá? Eu li só o começo, então eu não sei exatamente como que a história se discorre. Mas muita gente fala que o Lolita, ele é mais uma desconstrução, né? Mais uma crítica à ideia da pedofilia do que uma apologia. E tem toda aquela, né? Aquele negócio, é uma apologia. Tem toda essa divisão de opiniões, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que assistir esse tipo de coisa mais espinhento, Aham. sabe? Que Por mais que a gente fique- incomoda mais. Por mais que a gente fique meio assim pra assistir, eu acho que é um bom exercício pra gente refletir e porque, às vezes, não é porque tá acontecendo aquilo ali que a série realmente tá endeusando aquilo ali, sabe? Outro exemplo que é essa questão de uma imagem que a série passa, uma crítica, uma sátira, é Licorice Pizza, que é um filme que conta a história de uma mulher que se apaixona por um adolescente de 17, 16 anos e ocorre várias coisas durante a série. Meu Deus. Durante a série não, perdão, durante o filme. E eu, particularmente, nunca assisti esse filme, mas muitas pessoas comentaram em relação a isso, que tem essa mesma pegada da sátira, enfim. Mas é isso, só de Insatiable é isso, por agora, digamos assim. Enfim, tentem assistir a série e falei o que vocês acham. Exatamente. Mas enfim, agora é minha vez, eu queria falar de uma série que quem é velho conhece. Vixe, Que- só você. Infelizmente eu conheço, mas não é porque eu sou Mentira, velho. você é jovem. Exatamente, eu sou jovem. Que é Freaks and Geeks. Eu não Já- vou nem perguntar se você já assistiu Freaks Eu and já ouvi Geeks. falar, mas Freak- nunca assisti. Você já ouviu falar? Porque Freaks and Geeks ele virou um clássico cult. As pessoas cult. transformaram ela num clássico cult. É tipo aquele filme Breakfast Club, como é que é? Clube dos Cinco. Exato. Cara, tipo assim, ele tem a mesma vibe, porque ele é uma história de adolescentes vivendo a vida deles. Eu acho Mas tudo, eu a gosto. sinopse não tem nada a ver com o Clube dos Enfim, Cinco. continua. Mas a estética é parecida. Mas, tipo assim, essa série ela virou cult por causa dos atores que ela forma. Ela tem muitos atores, assim, que se destacaram muito dentro desse universo da série. Um exemplo é o Seth Rogen, que ele fez Donnie Darko. E o Jason Segel. Você conhece o Jason Segel? Ele fez o Marshall de How I Met Your Mother. Você conhece How I Eu Met Your nunca vi Mother? essa série. Enfim, mas é uma série que ela foi famosa, ela foi tipo Friends 2. Entendeu? Ixi, então deve ser ruim. Enfim. Eu vou cortar isso na edição. Pra evitar polêmicas. Mas, enfim, era tipo Friends 2. Então ele foi um ator que ficou 9 anos nessa série. Então, assim, foi um ator que virou consagrado. E a maioria dos atores ficaram muito consagrados, por isso que a série ela atingiu esse status. Basicamente, Freaks and Geeks ele passou na MTV Nossa. ou no Multishow. Eu acho que se eu MTV não me engano. não funciona mais. Não sei se funciona, mas passou na MTV há alguns anos não, atrás. funciona sim. O que não funciona, o que não existe mais é o prêmio da MTV, que é a EMA. Mas Enfim, outro universo, assunto galera. que não tem nada Volta a ver cá. com esse. Mas basicamente Freaks and Geeks ele conta a história da Lindsay, que ela que era tipo assim uma estudante santinha, número 1 da classe. Ela, tipo assim, ela do nada fica louca, vira rebelde. Diva. Enfim, eu no ensino aí- médio. Do nada ela surta, fica rebelde, e aí ela começa a andar com os freaks, que são os caras que fazem Freaks and bullying e tudo mais. E enquanto isso tem o irmão dela, em contrapartida, que é o Sam. Ele é bonito? Que ele tem 2 amigos, o Sam tem 13 anos. Ok. Enfim, e o Sam tem 2 amigos deles que, tipo assim, são 2 amigos que, tipo, tiram meleca do nariz no meio da série. Nossa, mico. Os moleques são nesse naipe. E aí, tipo assim, aí a série fala da dualidade desses 2 mundos, né? De ser um bully e de ser um moleque que é nerdola. E a série, ela fala muito sobre essa parada, sabe? De tipo assim, eu tô no meu espaço de nerdola, mas eu sofro bullying assim, eu quero mudar a minha realidade. E por mais que seja, tipo assim, uma parada pastelão, genérica, clichê, que todo mundo conhece, a série faz muito bem essa abordagem, sabe? Ela não é aquela série idiota, tipo, sei lá, a série da Nick, sabe? Todo respeito às séries da Nick que amamos também na nossa infância, mas que são ruins. Mas, tipo assim, ela não é uma série teen besta. Ela tem aquela pegada mais leve de É uma série série mais teen. antiga? Ela, Qual ela ano? é de 99 ou de 2000. Ai, bacana. Enfim, é por isso que eu falei, é série de velho. Mas ela é muito bem construída nessa parte, ela traz questões interessantes, sabe? Por exemplo, o próprio pai do núcleo, né, do principal, do Sam e da Lindsay, eles são pais muito conservadores, pais que protegem muito os filhos. É um clássico dos anos E isso 2000. impacta muito a construção dos filhos, né? Como eles crescem e tudo mais. Só que é uma série que ela deixa isso claro. Ela mostra pra você assim, olha, eles são assim por causa disso, disso, disso.
E eu gosto de histórias assim, sabe? Eu gosto de histórias onde tudo tem uma explicação e você entende aquela explicação sem a série precisar falar assim na sua cara, Jogar na sua cara. sem precisar ter um narrador falando isso. Uhum. Então, assim, é bonito e é bem feito, muito bem construído. Infelizmente, é uma temporada só. Se eu não me engano, são 18 episódios, ou 20, são 18 a 20 episódios, não me engano quais. A última pesquisa que eu fiz constava que estava na Prime Video, hoje eu não tenho certeza se está. Mas, assim, a série ela foi cancelada pela baixa audiência que ela teve. Mas, hoje em dia, ela acabou ganhando outro status, ela acabou sendo ressignificada, porque todo mundo que assiste gosta, e eu acho que vocês iriam gostar também. Enfim, assistam Freaks and Geeks. Assistam. Eu vou falar de uma última série que, na verdade, eu não sei se podemos considerar como cancelamento. Enfim, é um desenho que eu tenho certeza, todo mundo Vocês sabem qual já desenho vem aí. assistiu. Todo mundo já assistiu. Eu já assisti, eu gosto bastante, na verdade, que é Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é um universo que eu gosto muito, que é um universo inspirado em Dungeons and Dragons, que é um jogo que eu gosto demais. Aliás, tem um filme de Dungeons and Dragons que também vale muito a pena assistir. E que tem a Com Chris menina Pine. e que tem a menina que a gente falou do I Know the Cave This. Que tem a Sophia Lillis. Gente, é o Que- multiverso do Lumi É Show, várias you coisas know, ligadas like. juntas hoje. Nossa, e que é um realmente motivo eu não pra gente esperava, assistir. Eu não Enfim. esperava. Enfim, e inclusive em Dungeons and Dragons, que é o filme, que tem o meu marido Chris Pine, aparece alguns personagens de Caverna do Dragão e etc, mas Cara, aquela cena é não, maravilhosa. eles não têm nada, tipo, só aparecem. É só uma ceninha, mas o seu só uma ingresso ceninha, vale por mas isso. como é que fala? É um easter egg muito bacana. Enfim, Caverna do Dragão é um desenho que é dos anos 90, anos 80, 90, e todo mundo era apaixonado devido ao fato de ser uma série que todo mundo se identificava com os personagens. Tinha o arqueiro, que era o galã, tinha a... qual é o nome daquela menina invisível, que eu esqueci o nome dela. Enfim, também não me lembro, porque eu não Enfim, assistia muito. Eu mas- lembro da Diana, que a Diana era a minha favorita, que ela tinha aquele bastão. Sabe o que eu Ela era gostava? ágil. Eu gostava muito do Presto, cara. O Presto, eu Eu achava sempre ele fui do... bem chato, É porque, na tipo, verdade. não, é porque, tipo assim, a gente tinha, tipo assim, dois caras, tipo assim... Fortões, Não, dois caras fortão. padrões. E o Presto era o contrário. E, tipo assim, é por isso que eu gostava do Presto. E eu acho que, tipo assim, a maioria das pessoas talvez se identificassem com o Presto, mas por causa disso, porque os outros dois não têm falhas. É uma coisa que eu não gosto nos personagens de Caverna do Dragão. Eles, tipo assim, não tem falhas. Tem poucos que tem, mas a maioria não tem. Tinha aquele garoto que tinha uma super força também, que eu esqueci o nome dele também. E tinha aquela Que tem a Pônei. unicórnio. O unicórnio chama Uni. Gente, olha... enfim, whatever. Eu odiava aquela cavala. Caverna do Dragão, E detalhe, infelizmente... né? Tem o Mestre dos Magos que ainda não apareceu aqui entre a eu gente vou também. comentar. Caverna do Dragão, infelizmente, não teve continuação depois de 2 temporadas, cada uma com 25 episódios. Foi exibida na TV Globinho durante algum tempo. E depois de algum tempo que lançou a primeira temporada, depois que chegou a segunda. Enfim. E Caverna do Dragão, ela se encerrou deixando várias pessoas órfãs, porém deixando várias teorias em aberto. As principais falavam que os garotos tinham falecido naquele acidente de montanha-russa, porque caso vocês não saibam a sinopse de Caverna do Dragão, conta a história de 5 amigos, 5 ou 6, se não me engano. 6. Whatever. História de amigos que eles vão num brinquedo, numa montanha-russa, e eles acabam parando em um outro mundo. E aí, neste outro mundo, temos dragões, temos cavernas e temos masmorras, e por isso é inspirado em Dungeons and Dragons. E Caverna do Dragão é um desenho que toda criança gosta de assistir devido ao fato de ter poderes, terem, tipo, dragões, terem, tipo, magos, E magias, pros anos afins. 80 era uma inovação, né, cara? Nossa, todo Porque mundo tu é liga... apaixonado. eu não nasci nos anos 80, graças a Deus eu não sou tão velho assim, mas enfim, Tô com todo respeito. com todo respeito, a minha mãe que deve estar assistindo isso aqui me xingando agora, Amo por você, exemplo. tia. Enfim, naquela época não tinha isso, né? Uhum, Pra nós, nos anos 2000, não tinha tanto desenho continuado assim, sabe? Os desenhos, eles tinham uma história Eram ali, episódica, e jogados. acabava. Caverna do Dragão, ele tinha isso, mas não era só isso, ele era sequencial. Isso era Exatamente. muito massa. E aí, com o final de Caverna do Dragão, com a sinopse já contada, tem várias teorias que contam como a série acabou. Tem uma teoria que fala que os garotos, na verdade, eles faleceram no acidente de montanha-russa, porque em Caverna do Dragão, em todo episódio, eles tinham a chance de sair daquele mundo, que eles estavam presos, porém sempre acontecia alguma coisa para eles não saírem. E os principais suspeitos eram a Uni, que era a unicórnia, e o próprio Mestre dos Magos. Que, aliás, há teorias que o Mestre dos Magos, ele era o vilão da história. Ele manipulava aquelas crianças. Claro que ele era vilão, as crianças chamavam ele, não parecia?
e ele manipulava aquelas crianças e fazia com que elas nunca saíssem. E ele sempre ficava lá perto delas, sumiam, jogava pistas e desaparecia. E uma outra teoria fala que a Uni, na verdade, era a vilã, porque em todas as partes, todos os momentos que eles podiam sair, a Uni sempre ficava para trás. E mexia com o coração deles, falava, poxa, a gente não pode deixar a Uni aqui. Vamos tentar achar outra saída onde a gente pode levar a Uni com a gente, sabe? Tem o outro vilão da história, que eu infelizmente esqueci o nome dele, que é aquele... Que é o Vingador. Vingador, exatamente. Que Eu tinha ele, muito voa, medo que ele dele. voa num cavalo e quem tem asas é ele. Mas ele tem uma asa só. De toda Enfim. forma, ele voa num cavalo e ele tem asas. Outra enfim. teoria fala que o Vingador, na verdade, é filho do Mestre dos Ah, Magos. essa eu adoro. E ele tenta ajudar as crianças, na verdade, porque o objetivo do Vingador no desenho é pegar as armas da criança. O arco, o bastão, a capa de visibilidade, o chapéu, aquele tronco que o menino batia no chão e afins, o escudo. E com aquelas armas ele podia libertar aquele mundo do Mestre dos Magos, onde o Mestre dos Magos é o pai dele, e ele é o Vingador, filho dele, que foi exorcizado pelo pai dele, enfim. Enfim. E aí, a outra teoria, na verdade não é uma teoria, é um vídeo, que em 2000 É o vídeo que mostra a HQ? Porque existe uma HQ, sim. uma HQ muito famosa, que eu não sei se essa HQ ela é canônica ou se ela não é canônica, mas que conta essa parte do Mestre dos Magos ser pai do Vingador. Isso. Tem uma... Só não sei se é canônico. Tem um vídeo no YouTube mesmo, que você pode achar, inclusive assistir esses dias, por isso que eu coloquei Caverna do Dragão aqui, que fala o final da história. Muitos fãs queriam um final da história, a história finalizada nos anos 90. E em 2022, 2023, não me lembro muito bem o ano, algumas pessoas produziram um curta-metragem de 14 minutos no YouTube mesmo, com bonecos de ação, como é que fala? Action figure. Sim. Dos personagens de Caverna do Dragão, Mestre dos Magos, a Uni, a Diana, o Vingador, enfim. E nesse vídeo, não é oficial, tá bom? Mas é um final pra história. Nesse vídeo, o Mestre dos Magos, ele é preso pelas crianças e ele conta a verdade. Onde, na verdade, o Vingador é filho dele e o Vingador foi amaldiçoado por ele devido ao fato do Vingador querer uma vida mais livre, uma liberdade, tanto para as criaturas daquele reino, como também para as próprias crianças. E aí, as crianças prendem o Mestre dos Magos e o Mestre dos Magos se vê preso, né, encurralado, e acabam soltando as crianças. Só que quando elas voltam para o mundo real, se passou 1000 anos. E elas estão agora em 2399. E aí, a Terra é dominada por robôs. E as crianças chegam naquele novo mundo onde elas tinham sumido no parque de diversões. E falam, poxa, que mundo é esse? Robôs andando na rua, aviões com anúncios enormes, luminosos. E elas se perguntam, que mundo é esse, que mundo é esse, que mundo é esse? Tão cruel que a gente vive. Exatamente. E aí, elas falam, não, a gente não pode ficar aqui. O nosso mundo acabou, nossos pais morreram, Aí nossos eles amigos escolhem morreram. voltar pra lá. Eles escolhem voltar pro mundo do Mestre dos Magos. Só que aí, quando eles voltam pro mundo do Mestre dos Magos, corta uma tela preta e depois aparece o Mestre dos Magos novamente, agradecendo ao robô, falando obrigado. Caralho. E aí, nossa, é muito... Eu vou cortar a palavra da produção, desculpa, produção, mas eu fiquei... Nossa, é muito bom. Então, tipo assim, todo aquele mundo que eles tinham chegado, 2399, era uma produção do Mestre dos Magos. Ou seja, o Mestre dos Magos é um psicopata. E ele nunca deixou as crianças saírem. Então, tipo assim, e elas voltaram pra aquele mundo achando que aquele mundo agora era delas, de tanto elas passarem naquele mundo. E, tipo assim, nossa, eu amo Caverna do Dragão. Eu podia falar horas esse desenho. Enfim, vamos pra última, que é uma série que eu gosto muito, que é X-Men Evolution. Eu adoro. Eu gosto tanto de X-Men Evolution que eu sou doido pra gravar a abertura, mas ninguém nunca quis gravar a abertura comigo fazendo as poses. Mas, enfim, o X-Men Evolution, na verdade, ele não é história original, né? Ele é uma readaptação dos X-Men no universo escolar. E eu acho que ele é a porta de entrada de X-Men pra grande maioria dos jovens que, como nós nascemos nos anos 2000. Horário do almoço, enfim. Tudo. Tinha medo da besta. Ele foi exibido de 2000 até 2003, né? Eu nasci em 2003. Teve 52 episódios. E é o que eu falei, foi possivelmente a primeira referência dos X-Men aí pra maioria das pessoas. Não, pra mim foi. Assim, essa animação dos X-Men, ela é bem datada, pra falar a verdade. E eu acho que ela não pega
metade do cerne do que é X-Men. Mas dá pra ter uma justificativa, né? Uma série infantil com uma cabeça de outros tempos, né? Com a cabeça de, desenho infantil não trata sobre esses assuntos, né? Que X-Men trata, que é preconceito e tudo mais. Era a cabeça dos anos 2000. Cabeça dos anos 2000, você sabe como é que funciona, Mas né? eu acho que até os filmes do X-Men, tanto os filmes como também a série agora remasterizada pelo Disney Plus, X-Men 97, que aliás vale muito a pena assistir. Nossa, muito melhor. Sempre tratou esses assuntos de uma maneira muito mais Mas- bacana, Mas, sabe? mas é o que eu tava falando, o X-Men 97, ele trata de forma séria. Nossa. O dos X-Men Evolution, ele meio que tenta esconder, porque ele tem aquela visão de que, tipo, é desenho, não vamos falar sobre mas preconceito, não. A história, por exemplo, do Noturno em X-Men Evolution é algo que eu gosto bastante, devido ao Maravilhoso. fato de estar envolvida a mística, a vampira, a vampira, e tipo assim, toda essa questão da adoção, do abandono, é um assunto que eu gosto bastante no Enfim, em e X-Men Evolution. apesar de eu achar que o X-Men Evolution, ele corta um pouco da Demais, ideia, demais. ele corta um pouco da ideia do preconceito, né, que é o cerne dos X-Men. Exatamente. Apesar disso, a história é muito boa. E eu acho que mesmo ele cortando um pouco da história do X-Men original, ele abre, como você disse, ele é a porta de entrada para as pessoas conhecerem o que é o X-Men, Com pesquisar certeza. sobre o X-Men, entendeu? É uma animação que é datada, mas eu gosto, eu acho divertido até hoje. E quanto ao final, o que acontece? Basicamente, o final, acho que todo mundo que cresceu nos anos 2000 já viu essa cena, nem que seja no YouTube, que é um monólogo do professor Xavier, que, cara, aquele monólogo do Xavier é lindo, cara! Ele começando a falar uma mensagem de esperança, de amizade, e aí ele vai falando as coisas e vai passando, né, coisas que aconteceriam futuramente, tipo o Magneto virando aliado, a própria Fênix Negra surgindo, mostra também os próprios mutantes, né, criando equipes novas, o nossa. Noturno e a Alice Negra criando as equipes deles. Ah, eu amo Então- Alice Negra, Então, meu favorito. então, assim, basicamente, os X-Men Evolution, ele, além dele não ter esse final, né, porque essa quinta temporada que o Xavier faz todo esse monólogo e tal, não existe nada que vem depois dali, sabe? Então, tipo assim, o pior de tudo é que o X-Men, ele te alimenta a esperança. Ele podia ter terminado na batalha contra o Apocalipse, mas ele preferiu te manter ali na esperança e fazer você criar aquele cenário ali imaginário. Mas uma grande crítica que eu tenho a esse X-Men é o Wolverine laranja. Não gosto do Wolverine. Na verdade, eu não gosto do Wolverine em nenhuma adaptação. Não, o Desculpa. Wolverine é muito bom, mas o Wolverine laranja é uma coisa que eu não gosto. Ah, Wolverine não gosto muito, não. Enfim, ficamos por aqui, na Por hoje verdade. é só. A gente agradece muito vocês por acompanhar a gente em mais um episódio. Lembrando que hoje sai mais um episódio do... isso aqui tá no... Ai, não... Eu vou cortar, eu vou esqueço que a gente tá cortar. numa linha Você do esquece tempo. que a gente tá no passado, Não, vai né? cortar não. Vai mostrar pra pessoas que a gente é compromissado com o nosso trabalho. Enfim, muito obrigado a todos vocês por estarem ouvindo a gente. Compartilha, comenta com seus amigos, salva também. Manda Segue pra a todo gente no nosso mundo. Instagram. Exatamente, no nosso Instagram Lumi Show, a gente vai aparecer aqui embaixo. Segue a gente também no nosso Letterboxd, que já tá aparecendo, pra você acompanhar também nossas reviews sobre filmes. No nosso Instagram pessoal também, se vocês quiserem. E é isso aí, muito obrigado a todos. É Eu sou isso. Eli, E eu sou o Lawrence. e esse foi mais um episódio do Lumi Lumi Show. Show.